Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos mais uma vez. Esse vídeo é para você que quer saber um pouco mais sobre catéter de duplo J, o famoso duplo J. Aqui nesse vídeo, nosso objetivo é explicar para você de forma simples, clara e objetiva o que é o catéter de duplo J, para que serve o catéter de duplo J, quais são os riscos de usar o catéter duplo J, como ele é retirado, quais são os sintomas comuns. Então, a gente vai compilar uma série de informações importantes. E para me ajudar aqui nessa tarefa, tenho a honra e o prazer de receber a doutora Fernanda Orellana, também membro do Instituto de Urologia, Robótica e Oncologia de São Paulo, urologista, minha amiga, parceira e sócia. Bem-vinda, Fernanda. Obrigada aí pelo convite, Bruno. Vamos conversar mais um pouquinho hoje sobre duplo J. Tem muita gente aí que provavelmente já viu a gente no pronto-socorro, exatamente, com cólica renal, e aí a gente vai explicar o catéter e a pessoa está lá pega desprevenida. Então é importante ter esse vídeo aí até para uma pessoa que passar por isso saber o que vai estar acontecendo na hora, né? Pronto-socorro, às vezes as coisas são corridas, você está explicando tudo rápido, surgem muitas dúvidas só depois. Então é legal falar um pouco disso. E muita gente cai aqui na internet, né? No fim das contas, né, Fernanda? E procurando uma informação, como você falou. Às vezes, geralmente, as pessoas conhecem o duplo J no tratamento de urgência, né? Uma cólica renal, em geral, é o uso mais frequente. E acaba voltando para casa meio perdido. E aí, o que eu posso fazer com esse cateter? O que é esse cateter? Então, a gente vai tentar explicar para vocês de uma forma, como já falei, muito simples, clara e objetiva. Para você, mais um recado, para você que está assistindo esse conteúdo aí gravado, você pode aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você vai encontrar o nosso contato e você vai encontrar também os tópicos, os capítulos desse vídeo. Vai durar em torno de 30 minutos, então você pode pular diretamente para a parte que lhe interessa. Você quer saber sobre efeitos colaterais, sintomas, como é retirado, você clica aqui embaixo e já vai direto para a parte do vídeo que mais interessa a você, ok? Bom, então o catéter de duplo J. Primeiro, agradecer aqui ao Neves que comentou, né, um dos nossos vídeos sobre PSA. A gente tem um canal aqui no YouTube do Instituto de Urologia que fala sobre também problemas malignos, enfim, além dos problemas benignos na urologia. E eu quero agradecer aqui ao comentário do Neves. Muito obrigado. Você que ainda não conhece o nosso canal, basta acessar o site, Fernanda. Lembra do site? Iuro-Oncologia. .com.br ou digitar no YouTube Instituto de Urologia, também você vai acessar o nosso canal. Tá? Esses aqui são os membros. Do meu lado aqui já apresentei a doutora Fernanda Orellana, urologista. Temos também o Dr. José Eduardo Vettorazzo, o Dr. Paulo Maron, Alexandre Sato, eu, Bruno Benigno, o Rafael Grunevaldi. Está faltando a foto de um aqui, que é o Dr. Bruno Lebani, também faz parte da nossa equipe. Então, Fernanda, eu queria que você começasse explicando o que é esse danado aqui, ó? Catéter de duplo J. Por que ele recebe esse nome? Então vamos lá, pessoal. Aqui a gente tem um exemplar, né, do catéter. Não sei se dá para ver aí muito de pertinho. É esse dispositivo, né? Esse tubo aqui circular. Ele é um tubo por dentro, porque ele tem um buraquinho aqui na ponta. Não vai dar para ver no vídeo, mas aqui dentro tem um buraquinho do tamanho de uma agulha. Vou colocar no slide para eles verem o tamanho que é, na verdade, né? Tem uns furinhos na ponta. E ele tem duas voltinhas, a voltinha de cima e a voltinha de baixo, por isso que ele chama duplo J, porque ele faz essas duas voltinhas, elas ficam enroladas aí no rim, na bexiga, justamente para o catéter não descer, ele ficar preso entre o rim e a bexiga e segurar ele dentro do corpo. Então, esse é o famoso catéter. Esse aqui é um exemplo, ele nesse caso é branco, mas tem de várias cores e de vários materiais, né, componentes do que ele é feito. Então, dependendo aí do caso, a gente tem, por exemplo, catéter de silicone, que dura mais, né? Algumas marcas melhores, outras nem tanto. E esse é o dispositivo que a gente coloca. Ele tem uma memória na na ponta, né, Fernanda? Isso é importante falar, porque essa memória é importante, porque muitas pessoas se perguntam, mas como é que ele não sai, né? Então, quando a gente passa, como ele é muito maleável, muito fininho, a gente usa um fio guia por dentro dele. Né? Esse fio guia ele é do calibre da parte interna de uma caneta Bic, da carga de uma caneta Bic, é bem fino e não machuca. Esse fio guia ele não machuca. Então a gente coloca o catéter, posiciona ele exatamente no rim, uma ponta dele vai no rim e a outra ponta dele vai lá na bexiga. E quando a gente vai tirar o catéter é só puxar, né? Aqui pode ser por esse, não dá para ver com certeza aqui no vídeo, mas aqui em alguns casos a gente coloca um fiozinho de nylon na ponta que fica na bexiga. Por que, Fernanda? Por que a gente coloca, em alguns casos, esse fiozinho de nylon? Às vezes você está assistindo aí, você vai passar a mão na região genital e o seu urologista deixou esse fiozinho. Você vai ver isso aqui, né? Preso no esparadrapo aí na sua virilha. Para que serve isso aqui, Fernanda? Esse fio parece uma linha preta, né? Então, em alguns casos, né, específicos aí, ele é retirado no consultório mesmo.
com anestesia local, através da gente puxar esse fiozinho e o catéter vai saindo por inteiro. Exatamente. E aqui, para mostrar para vocês um pouco da anatomia do rim, né? O racional é o seguinte, então vamos lá. A gente vai falar aqui principalmente da situação mais comum que o duplo J é usado, mas para você entender, a urina ela é produzida aqui no rim, certo? Então, quando ela é produzida, o sangue é filtrado, ele vai ser transformado, uma parte do sangue vai ser transformada em urina, e a urina ela vai brotar dessas pequenas papilas aqui, que a gente chama de papilas renais, né? Então, essas papilas, elas fazem com que a urina, ela fica pingando nesses pontos que nós chamamos aqui de cálices renais. Então, os cálices renais coletam a urina e a urina simplesmente escoa por esse tubo aqui, ó, que é o ureter. Acontece que, por vários motivos, esse tubo, ele pode entupir. Fernanda, lista pra gente quais são as causas assim mais frequentes, né, que podem levar a um entupimento dessa drenagem de urina do rim até a bexiga. Quando a gente opera, por exemplo, cálculo renal, né, pedra no rim, os próprios fragmentos, eventualmente, os grumos que descem da própria cirurgia podem entupir esses buraquinhos, que são realmente bastante pequenininhos. Então, dependendo de algum fragmento, algum grumo, pode entupir. A urina infectada, formando grumo também, que é aquela urina mais grossa, pode entupir o catéter. A própria pedra também, né? O próprio cálculo pode, né, entupir o catéter, saída de coágulo, então aqueles pedaços de sangue, né, que podem entupir essas pontinhas do catéter, coágulos de sangue também por si só. Isso, e existem outras causas também não relacionadas à infecção urinária e pedras, que aí são causas mais graves, né? A gente está falando de tumores também, o duplo J ele pode ser. Em outras palavras, para que serve o duplo J toda vez que eu acredito que a urina vai ter dificuldade de sair do rim e chegar de forma adequada na bexiga, eu posso usar um catéter de duplo J, certo? Então, basicamente, esse é o racional. E aí, o catéter de duplo J, essa estrutura que eu mostrei para vocês... Eu gosto muito de falar na palavra dreno, né? Dreno, talvez né? As pessoas entendam como um dreno mesmo, para drenar e escoar o que for preciso aí. Exatamente. Então, esse catéter, tá vendo? Uma ponta dele vai ficar, essa pontinha aqui, ela vai ficar... Opa, aqui tá sem o fio, né? Claro. Aqui tá sem o fio, ela vai ficar exatamente aqui, ó, enrolada nessa região aqui, que a gente chama de pelve renal. Então, ela fica ali. E a outra ponta do catéter, ela vem, desce, e ela vai ficar, olha só quem está aqui, a bexiga. Eu vou abrir para vocês a bexiga, e olha só, a bexiga, bem aqui na bexiga, entra esse orifício, ó, que a gente chama de o ósteo, ou furinho do ureter, tá vendo? Aqui dentro da bexiga. Então o catéter ele vai ficar, a outra ponta dele vai ficar dentro da bexiga do paciente. Tá? E aí, Fernando, o paciente pode se mexer normalmente com o catéter? Tem risco aí do catéter sair, se ficar em alguma determinada posição? Então, esse catéter, quando ele é instalado, a princípio essas duas voltinhas é para segurarem no lugar e não deslocar. A gente sabe que tem sim caso de deslocamento, onde o catéter às vezes pode sair do lugar, né? Mas não é assim o dia a dia, vamos dizer assim, né? O que a gente quer é que ele fique parado no lugar. E aí a orientação que a gente dá para as pessoas, né? Tentar reduzir um pouquinho a intensidade das atividades físicas, né? Então não vai sair correndo uma maratona, né? Maneirar um pouquinho, principalmente na intensidade e nas coisas que faz. Alguns casos tem que de fato ter um afastamento, dependendo se for infecção, cálculo grande, etc. E alguns casos você pode voltar a uma rotina leve, inclusive às vezes de trabalho, dependendo do caso. Quem trabalha mais sentado, em computador, quem não pega tanto peso, pode sim trabalhar com catéter, né? A questão é a tolerância e vai mais de pessoa para pessoa. De cada um, né? A sensibilidade de cada um. Bom, aqui a gente tem, então, já respondemos o primeiro bloco. Então, você já viu o que é um catéter de duplo J. Então, é um tubo, geralmente maleável, né? Existem até catéteres de duplo J metálicos, né? Em casos extremos aí que a gente usa para pessoas com câncer. Mas, em geral, é esse tubo que tem esse aspecto de uma borracha siliconada. Ele é vazado no meio, como uma carga de caneta, e também tem furinhos na ponta. Ele é duplo J, então, porque tem essas duas orelhinhas que tem memória em cada ponta. O formato, então, tem de duplo J e o posicionamento a gente já passou para você. Então, lembrando que o catéter também tem tamanhos, né? Pessoas maiores, pessoas mais baixinhas, mulheres às vezes são mais baixinhas. Exato. Então, tem catéter mais comprido e menos
comprido também. E calibre também, mais grosso, mais fino. Isso, a gente tem tenta cateter adaptar até para criança, né, Fernanda? Até para criança, recém-nascido, pode usar. Então varia de marca, de tamanho e de grossura. Exatamente. Também. Então a gente sempre adapta isso para o comprimento do paciente. Então muito importante esse dado que você trouxe. Bom, o próximo tópico, né, é falar sobre a função do duplo J. Você usou o termo dreno, né? E aqui eu listei nesses slides 3 funções aí: drenagem, proteção e recuperação. Então acho que drenagem está bem claro, né? Às vezes a gente fragmenta um cálculo muito grande e ainda precisa drenar a poeirinha que fica, né? Então esse paciente ainda precisa ficar alguns dias com o catéter. E proteção eu colocaria aqui talvez uma cirurgia ginecológica, uma cirurgia para um tumor, uma cirurgia de grande porte que você quer proteger ali o ureter e quer identificar facilmente durante essa cirurgia de grande porte. Você vê também outra indicação como proteção? Não, acho que a proteção é mais quando a gente fala de benigno, né, de cálculo, etc. Proteção em relação à prevenção de possíveis estenose, que é fechamento do canal. Né? Então, a gente quando vai operar, inclusive, fora o estrago que o próprio cálculo faz quando ficou impactado ali, né? A própria cirurgia machuca o canal, os aparelhos são grossos, a gente vai quebrar os alês, isso tudo também machuca, porque o canal é muito fino, é uma estrutura muito delicada e que ela pode sofrer cicatriz, estenose, queloide ali naquela região. Então o catéter é uma prevenção dela fechar o melhor possível, dela não fechar, né? Mas dela ficar aberta aí o melhor possível na cicatrização. Eu gosto de dizer para os meus pacientes que eu uso também o catéter como se fosse um molde, né? Um molde de gesso, né? Então você às vezes mexeu ali, manipulou o canal, o ureter, e ele é muito fino, então você não quer que ele cicatrize torto. Então o duplo J também ele pode funcionar como um molde para o ureter ficar bem fininho por dentro, bem liso. Ele pode ajudar também. Tá? Então depende de cada caso. E outro ponto aqui seria a recuperação, que, como a gente já colocou, vai auxiliar aí. Imagina, você foi lá, tirou a pedra. Poderia acontecer isso quando não tinha duplo J. O paciente tinha um cálculo renal, aí a pedra entupia o sistema, o paciente tinha muita dor porque aumentava a pressão no rim. Ele ia para o centro cirúrgico, a gente quebrava a pedra e depois que você quebra a pedra, como é que fica o canal? Inchado, né? Então tem um inchaço. E aí o paciente voltava para o quarto com dor ainda. Ele falou, poxa doutor, mas você falou que quebrou a pedra e eu continuo com dor. Por quê? Por que acontecia essa dor, Fernando? Então, quando a gente manipula o canal, que é bem fininho, ele demacia, ele fica inchado. Igual você bater o braço, seu braço fica inchado, bater o pé, ele vai ficar inchado, né? Fiz um hematoma, o canal também incha. Só que para passar a urina ali é muito pequeno, muito estreito. E isso dá dor. A urina não passa, a urina fica presa no rim, o rim que tem a inervação, o rim dói, aí vem a dor. Então, esse inchaço também, ela não passa a urina por ali. Então, o catéter serve justamente para que a urina drene e diminua um pouco a dor também. É isso mesmo. Então, também entra com uma função que a gente chama de recuperação. Bom, quais são os cuidados? Então, deu tudo certo, o paciente fragmentou o cálculo, foi para casa, o urologista fala, olha, você vai ficar com catéter 5 dias, 3 dias, uma semana, cada caso é diferente, e essa duração também é influenciada de acordo com o que o urologista espera para o paciente cicatrizar. E aí foi para casa, Fernanda. Cuidados depois de implantar o catéter duplo J. O que o paciente precisa saber? O que ele pode, o que ele não pode fazer? Cuidado imediato, assim, de imediato, ainda está no hospital, acordou da anestesia, principalmente hidratação, então beber bastante água para ele ir acomodando dentro do corpo. Cada vez que urina, a dor vai melhorando. Na primeira vez que urina é pior, sangra mais, até porque acabou de entrar com o aparelho lá dentro. Então, tudo na primeira vez é pior. Aí ela vai melhorando. Então, muita hidratação, tomar os remédios certinho, os antibióticos, remédio para dor anti-inflamatória que foi passado. Tem alguns casos que pode ajudar a urinar sentado. Isso pode ajudar, às vezes, um incômodo a melhorar um pouquinho ou não do que urinar em pé. Mas principalmente saber que você tem um catéter que foi implantado, que no começo é difícil, a tendência é melhorar e ele acomodar. Quanto mais urinar, mais clarear a urina, mais drenar aquele sangue, etc., melhora um pouco ao longo dos dias. Isso mesmo. Eu sempre falo para os meus pacientes o seguinte, eu até vou projetar essa imagem aqui de novo, da nosso modelo de anatomia, para mostrar para vocês um seguinte detalhe. Imagina que a bexiga está cheia, certo? Então, quando a bexiga está cheia, bem aqui, nesses furinhos que a gente chama do ureter, existe uma válvula, né? Como a bexiga enche, ele fecha.
Então, mesmo que ela esteja ali 100% da capacidade, geralmente a urina não reflui, ela não volta para o rim. Então, a pressão no rim é sempre baixa, sempre baixa. Só que quando a gente coloca o catéter duplo J aqui, o catéter também ele equipara, ele equilibra as pressões de dentro da bexiga com a pressão agora do paciente no rim. Então, eu sempre oriento para os meus pacientes não deixarem a bexiga ficar muito cheia, né, antes de urinar. Não segurar muito, porque às vezes eles começam a sentir dor nas costas. Porque como a bexiga está muito cheia, essa pressão acaba transmitindo também para o rim. Então, se você está usando o catéter de duplo J e está tendo muita dor nas costas, provavelmente uma das causas principais é que você está deixando a bexiga encher muito para aí sim ir ao banheiro. Então, evite fazer isso. Deu vontade de urinar com o catéter, eu sei que às vezes incomoda, a frequência aumenta pela própria presença do catéter, que é um corpo estranho ali na bexiga, mas se você sentiu isso, já vai, esvazia a bexiga, se mantém hidratado, você vai realmente urinar mais vezes durante esse período, e basicamente é isso. E em termos de medicação, assim, Fernanda, você costuma deixar, para um caso tranquilo, né, não teve nenhuma complicação, a gente costuma deixar antibiótico e tudo mais, mas medicação de conforto, né? O que você costuma deixar mais para os seus pacientes? Classes de medicações, né? Geralmente, assim, a gente sugere pelo menos 3, né? Um é analgésico, então é um remédio que age na dor. E aí tem várias classes, o mais comum é dipirona, paracetamol, por exemplo. O segundo, um anti-inflamatório. Então, tem vários tipos de anti-inflamatório, corticoide, cetoprofeno, tem um monte de classe aí que a gente pode usar, que é para reduzir o processo inflamatório que esse catéter causa dentro do corpo, atenuar um pouco o desconforto, né? Sangrar um pouco menos. E o terceiro, que algumas pessoas deixam, eu também costumo usar, é o tansulosina. A tansulosina é um dilatador aí do canal que usa para expelir o cálculo, mas que às vezes pode sim ajudar no conforto aí do catéter em alguns pacientes. Bom, então falamos da hidratação, atividade, então evitar atividade física, ter cuidado com a higiene, e aqui, além da higiene natural, obviamente que todos têm que ter, mas as pessoas especialmente que estão usando o fiozinho para fora. Então, se no seu caso ficou o fiozinho para fora, você toma cuidado na hora do banho, porque às vezes passa a mão ali, né, para fazer a higienização e acaba sem querer puxando o fiozinho. Fernanda, qual pode ser uma dica aí que o paciente acabou puxando sem querer? O que costuma acontecer, né, quando o paciente acaba puxando o fiozinho sem querer e o catéter pode ter deslocado? Quando isso acontece, geralmente o principal sintoma é que vai ficar com incontinência, vazando urina o tempo inteiro, além de ter dor, mas o principal geralmente é perda de xixi. Então você vai ficar urinando sem perceber, a sua roupa vai ficar molhada. Isso se tiver com fio principalmente. Então a incontinência, ficar vazando toda hora, é o principal sinal que o catéter deve ter saído do lugar. Exato. E é claro, o que você tem que fazer? Avisar seu médico, né, e procurar imediatamente. Não é uma situação de gravidade, então aqui a ideia é só para você entender. Se você está usando o catéter e de repente você começou a perder urina, xixi na calcinha, na cueca, sem perceber, opa, não está normal, não é para acontecer isso. Então a principal hipótese que o urologista é treinado é, olha, o catéter migrou. Então provavelmente esse catéter vai ter que ser retirado, porque ele não pode ser também empurrado para dentro, porque ele já está contaminado, né? A pontinha dele já entrou em contato com a região ali genital. Então isso é muito importante. Quais são os sinais de alerta, Fernanda, que um paciente tem que ter para ficar preocupado? Estou usando o catéter, fiz uma cirurgia de cálculo, fui para casa, ficou tudo bem, mas opa, isso aqui eu preciso avisar meu médico. Sinais de alerta, né, de gravidade. Uma dor que piora ao invés de melhorar, né? Pode ser sinal de alguma coisa errada. Febre, principalmente depois de cirurgia, que mexe no rim. Mal-estar geral, né? Queda de pressão, essas coisas principalmente. Mas uma dor que não melhora e só piorou, aí eventualmente, dependendo do caso, tem que dar uma olhada. Isso aí. E sintomas também que podem incomodar e são muito frequentes aqui, ó. Irritação, espasmo, sensação de pressão e como que o corpo se adapta. Como é que se orienta aqui os seus pacientes nesses sintomas? Eu diria que, na minha experiência, eu acho que a irritação na hora de urinar e a frequência aumentada de idas ao banheiro são os sintomas mais frequentes aí que eu vejo na prática.
Geralmente quando a gente está em situação de pronto-socorro, que tem que explicar para uma pessoa que nunca usou o catéter, né? Tem 3 perfis de pessoas que vão tolerar o catéter. Tem pessoas que praticamente não sentem quase nada. Então, são pessoas que, às vezes, se você não avisa que ela está com duplo J, ela nem sabe. São pessoas que vivem muito bem com o catéter. Tem pessoas que sentem um desconforto leve, é o mais comum, a maioria das pessoas fica nesse grupo que sente alguma coisa mais leve, manejável, né? Que é a irritação, sensação da bexiga cheia, que tem urina lá e você foi no banheiro e não tem, sangramento na urina, então aquela urina nunca fica amarelada, fica mais rosada, um pouco de dor no canal, principalmente no final da urina, sente um pouquinho de dor no canal, que é a pontinha do catéter ali entrando um pouco no canal, no final da micção. E alguma dor lombar, se segurou um pouco mais a urina, sente aqui um pouco mais o rim. Então esse é o mais comum. A maioria das pessoas vai sentir uma coisa ou outra de desconforto. Lembrar que a maioria das vezes é passageiro, então isso vai ser retirado depois, né? E um grupo menor de pessoas sentem um desconforto enorme do catéter, chamado a intolerância do catéter duplo J. Aí são pacientes mais difíceis de lidar, porque eles têm muita dor, muito incômodo, o corpo forma uma reação inflamatória muito grande daquele corpo estranho. Você precisa de mais remédio, às vezes remédios mais fortes, algum opioide, Ultramal, Paco, etc. Um monte de marca aí que tem. E, eventualmente, é um paciente que às vezes pode demandar mais cuidado aí. Então, tem 3 perfis. Tolera muito bem, tolera médio, tolera pouquíssimo catéter duplo J. Aí, nesse caso, a gente tem que sempre pesar risco e benefício de fazer, por exemplo, uma retirada precoce. Esses são os casos mais desafiadores, porque, por um lado, o catéter para o paciente, para a recuperação, é importante, mas, ao mesmo tempo, tem pessoas que têm uma tolerância muito baixa e a gente tem que, às vezes, tirar o catéter, né, antes do que nós gostaríamos. E sempre ter essa conversa com o paciente sobre risco e benefício, né? De adiantar a cirurgia, trocar aí a programação, tem que ver bem com calma aí para não dar mais dor ainda do que o próprio catéter. Exato. E não dar insucesso também, né? Num procedimento cirurgia adiantado, que às vezes não está na hora de operar e acaba tendo insucesso. E às vezes acontece, não sei se você que está assistindo o vídeo já pode ter passado por uma situação como essa, comenta aqui embaixo. De você ter ido para o pronto-socorro, tá com uma pedra no rim e o seu médico não conseguir tirar a pedra. Não é infrequente acontecer isso. Porque o ureter, o canal está tão inflamado, que se a gente força para quebrar a pedra, pode até romper o canal. Então a gente não quer, obviamente, que aconteça isso. Numa situação como essa, o urologista é treinado para não tenta quebrar a pedra, tenta às vezes devolver a pedra para dentro do rim quando possível e passa o catéter duplo J. O catéter ele passa do lado, entre a parede do ureter e a pedra. O que acontece? Aí a urina consegue escorrer, né? A água passa por dentro do catéter e aí a gente desobstrui o rim. Faz o quê? Trata com antibiótico, anti-inflamatório, a gente chama de esfriar o processo e depois de algumas semanas, né, dias ou semanas, a gente volta lá e aí já com o ureter menos inflamado e aí sim consegue, na maioria das vezes, fragmentar o cálculo e deixar o paciente livre ali da obstrução. Então isso também pode acontecer. O duplo J ele pode ser um tratamento de ponte, né? Ele pode ser uma ponte para o tratamento, né, definitivo. Lembrando que esse caso, quem tem dor aí nesse caso, nem é legal adiantar tanto a cirurgia, porque infelizmente às vezes o canal nem está preparado para reoperar. Então é aquela situação angustiante, você não consegue operar 2, 3 dias depois. Você tem que esperar aí, o ideal 15 dias pelo menos, dentro do possível. Então é uma situação que a pessoa tem que ter um pouco de calma, usar os remédios, seguir um pouco as orientações e ver cada caso. Lembrando também, né, Bruno, que nem toda vez que você passar o catéter vai ser igual. Então, assim, eu tive uma dor no primeiro catéter, toda vez que eu for colocar catéter vai ser horrível. Não é verdade. Tem pessoas que colocaram e ficaram bem na primeira, não ficaram bem na segunda, o contrário também é verdadeiro. Por quê? Depende da marca do catéter, o tamanho, se às vezes era muito grande, se era muito estreito, se era muito grosso. O lugar que ele enrolou dentro do rim, então se ele enrolou mais alto, se ele enrolou mais baixo dentro do rim, se ele enrolou na bexiga para frente, se ele enrolou na bexiga para trás. Então, calma, nem sempre, toda vez vai ser exatamente ruim se você já teve uma experiência ruim, né? Pode ser que na segunda vez seja bem mais tranquilo, por exemplo. Exato. Não é uma regra. Não é uma regra. Bom, e dando continuidade, então, porque o catéter duplo J pode doer ou incomodar, acho que a gente já deixou bem claro aqui. E a outra pergunta é, sou obrigado a colocar o catéter de duplo J ou eu posso escolher? Tem pacientes que já passaram por experiências prévias aí, ruins com o catéter, né, Fernanda? Chega e fala, doutor, mas por favor, não coloca o catéter duplo J.
Tem paciente que se recusa se até. Se recusa duplo J. Eu já vai. vivi situações que o paciente se recusava. Eu falei, olha, tudo bem, eu vou respeitar a sua opinião, o seu desejo, porém você tem que saber que no seu caso, o risco de você voltar para o quarto ou acordar da anestesia com cólica é muito grande. Aí eu vou ter que levar você de novo para o centro cirúrgico para colocar o catéter duplo J. Então, é sempre uma discussão difícil, né? Porque, vou dizer para você, 90% das vezes a gente precisa colocar o catéter, né? Então, a pergunta é quando você não coloca o catéter? Pronto. Tem situações, então, retomando assim, que sou obrigado? Sim, tem situações que você é obrigado, que não é escolha, tá? Então, às vezes é melhor você não operar, porque vai ser colocado esse catéter, nenhum urologista vai te prometer que não vai pôr, né? Fica aquela situação, eu conversei com o meu médico, ele falou que não ia pôr e pôs, então tem que ser bem alinhado isso antes de operar, né? Situações que a gente não coloca o duplo J são poucos casos, quando, por exemplo, você já operou, deu tudo certo sua cirurgia, você tem só uma dúvida, quer olhar o canal, aí se tira o duplo J, dá uma olhada no canal, cicatrizou bem, aí você sai com o aparelho. Aí se deixa sem duplo J, procedimentos por exemplo. bem rápidos, né? Menos de 20 minutos, 15 minutos. Isso. No máximo uma revisão, um procedimento de revisão bem rápido, bem tranquilo. Que se você já espera que seja tranquilo, aí você não troca o catéter, você só tira. Exato. Mas é um caso assim bem específico. Geralmente eu coloco quando, por exemplo, eu fragmentei um cálculo e aí eu sei que fragmentei 90% do cálculo. Aí, na hora de planejar a retirada do catéter, eu faço uma nova tomografia e vejo, por exemplo, que ainda sobrou um cálculozinho pequeno, residual ali de, 5, 6 milímetros. E aí eu já entro na nova cirurgia para tirar o catéter e para quebrar aquele cálculo que sobrou. Só que, surpreendentemente, a retirada do cálculo foi super tranquila. Era só um grumo, a gente entrou, tirou o catéter, já tirou a pedra rápido, nem precisou quebrar. Ela veio igual uma poeirinha. Ou seja, cai na categoria que você falou, né? De 15 minutos, 20 minutos de cirurgia. Nesse caso também, deixa o paciente com uma boa medicação para dor e também deixo sem o catéter. Mas eu diria que, em geral, a gente usa mesmo o catéter duplo J porque ele é uma segurança e um conforto a mais para o paciente no final do dia, é isso. Né? Em geral, a resposta é obrigatória. Em geral é necessidade médica, eu acho que 90% das vezes, né? É aquela história, é raro, mas acontece com frequência. Bom, então sempre discutir com o seu médico, né, a respeito da necessidade, do tipo de catéter, qual é o material que vai ser usado, o tamanho, se vai ser adaptado para você, que é um paciente maior, menor, né? Se você é homem, se você é mulher, e quais são as alternativas no seu caso, né? Para caso não seja usado o catéter de duplo J. Bom, passando aqui para a próxima parte dessa apresentação, falar um pouco de recuperação e retorno ao trabalho. Então, Fernanda, vamos voltar nesse tópico, acho que é muito importante, né? O paciente que coloca o duplo J, ele pode voltar a trabalhar, você já falou que se era um trabalho que exige menos atividade física, a resposta é sim. E aqui você montou esse slide falando, digamos, esses 4 pilares aí. Você quer revisar um pouco disso? Então, as regras, dicas, né, para quem vai voltar a trabalhar amanhã, no segunda-feira aí no escritório, o que você tem que fazer, né, no dia a dia? Então, inicialmente, né, a gente geralmente, quando faz uma cirurgia e põe o catéter, deixa um atestado. O atestado varia do procedimento aí do seu médico, 5, 7, 14 dias, depende do caso, 3 dependendo. E aí, sim, a maioria das pessoas tem um retorno autorizado ao trabalho. Alguns trabalhos exigem restrições. Então, quem pega muito peso, muita força, um pedreiro, um educador físico, alguém que mexe muito, a gente pede para reduzir a intensidade. Ou, às vezes, até ele ser remanejado dentro da empresa por um cargo de menos esforço até a recuperação. Ou pessoas que também lidam diretamente com a vida de outras pessoas. Por exemplo, um piloto, motorista de ônibus, motorista de perua escolar, um cirurgião, um operador de máquina, de um guindaste. Então, assim, coisas que ele pode ter uma dor súbita ali e colocar a vida de outras pessoas em risco também. Eu sempre peço para segurar um pouco. Com certeza, né? Aí, dependendo da flexibilidade da empresa, vai um relatório médico pedindo um remanejamento de função. Às vezes a pessoa consegue, ou de fato um afastamento com mais dias, né? Pessoas que trabalham em home office, hoje em dia a gente tem muito esse tema, então,
provavelmente conseguem trabalhar tranquilamente do computador, não é um impeditivo, então dá para seguir algumas atividades aí, lavar louça, né, roupa, trabalhar do computador, fazer suas coisas diárias, geralmente consegue. Claro, algumas pessoas podem sentir um desconforto, diminui a intensidade, toma uma medicação e aí segue dentro do possível. A atividade física a gente pede para reduzir a intensidade. Tem pessoas que até conseguem fazer academia, mas a gente recomenda não precisar fazer um grande esforço no começo. Mas a princípio não tem nenhuma grande, assim, o objetivo é falar aqui, não é para ficar deitado na cama só tomando remédio. Pode voltar um pouco aí seu dia a dia dentro do possível, né? Muito bom. E adiantando aqui, paciente com catéter de duplo J pode ter relações sexuais? Bom, a resposta é sim, né? Não tem uma contraindicação. Vai depender, obviamente, do grau de desconforto que cada pessoa... E aí vai cair naquela categoria, né? Se você é uma pessoa extremamente tolerante ao catéter duplo J, provavelmente você, sendo homem ou mulher, não vai sentir nenhum desconforto durante a relação sexual. O ato em si da relação sexual não é capaz de fazer com que o catéter de duplo J saia. Agora, tome cuidado, que se você for um paciente que o seu médico precisou colocar o fiozinho de nylon ali fora, provavelmente você tem um risco maior da migração do cateter duplo J durante o ato sexual. Então nós recomendamos, é recomendado que você não tenha relações sexuais nessa primeira semana, tá? Durante o uso do cateter duplo J com o fio. Tá? Mas se o seu médico está planejando uma recuperação mais longa para você, por exemplo, você está usando o catéter sem o fiozinho para fora e vai fazer essa recuperação, uma nova cirurgia no futuro, não é uma contraindicação, ao meu ver. Então eu acabo não suspendendo a atividade sexual para todos os pacientes. Cuidados, já falei. O conforto e sempre, claro, a comunicação. Converse com seu parceiro, com sua parceira a respeito da existência do catéter e, claro, né, a qualquer momento que sinta dor ou desconforto, obviamente, interromper a relação sexual e comunicar aí a sua equipe médica, tomar um analgésico e comunicar a equipe médica. Alguma coisa diferente? A gente só faltou falar como que tira, né, no centro cirúrgico. Sim, vamos já. Esse aqui é o próximo importantíssimo, né? A gente não pode esquecer. E, na verdade, a gente tem mais 2 slides aqui até colocar para você. Antes disso, quais são as possíveis complicações. E, por último, a gente vai falar de como é que é retirado o catéter de duplo J. Então, Fernanda, possíveis complicações. Então, a primeira complicação, que é mais temerosa aí pelas pessoas que já tiveram, é calcificação do catéter. Essa é uma complicação real que pode acontecer. Geralmente acontece em pessoas que têm predisposição a formar cálculo. Então, as pessoas que já formam muitos cálculos, já tiveram muitos cálculos durante a vida, cálculos grandes, volumosos, que voltam muito rápido, elas têm a tendência a calcificar o catéter de maneira precoce. Uhum. Então, a gente estipula aí que não passe de 3, 4 meses no máximo, né, que troque, opere antes, porque ela já tem a urina formadora de cálculo e o catéter lá vai favorecer isso. Sim. Então, você já respondeu, inclusive, aqui qual é o limite máximo aí que um catéter normal, né? Existem catéteres de longa permanência, 8 meses, mas em geral, até 3 meses principalmente para cálculo, até 3 meses aí seria o recomendado, né? Para esse quesito calcificação. O paciente oncológico, geralmente, até tolera mais tempo, dependendo aí da marca que ele colocou. Temos catéteres de permanência longa, de silicone, que vão até 12 meses dentro do corpo. E a tendência é que eles não calcifiquem antes, são mais seguros, vamos dizer assim. E geralmente o perfil dos oncológicos não calcifica tanto, né? Interessante isso, né? A gente vê pouca calcificação no paciente oncológico, né? O paciente que já é formador de cálculo, não, ele forma tipo um cascalho no catéter, né? Parece que ele fica um molde ali. Parece aqueles corais que você vê assim, cheio de crustáceo grudado ali no fundo do mar. Então esse é o grande problema, principalmente quem tem pedra, calcifica mais rápido. Né? Segunda complicação muito comum, infecção urinária. Isso é verdade também. O catéter pode, de fato, dar mais infecção urinária. Mas também é difícil saber, assim, quando é só infecção, quando você vai fazer um exame, por exemplo. Tem muito paciente que não sente nada e fica fazendo exame de urina, vem lá umas cruzinhas de leucócito na urina. Então, assim, o catéter dentro do corpo, ele altera o exame de urina 1, que é o exame simples. Então, vai lá ter umas cruzinhas de hemácia, uma cruzinha de leucócito, isso não necessariamente é uma infecção, né? Então, a infecção é febre, mal-estar, sentiu a urina com cheiro, tem grumo, realmente está diferente, faz um exame, tem bastante célula lá com leucócito, tem uma bactéria, aí tudo bem, é uma infecção mesmo. Nesse caso, a infecção tem que tratar.
Sangramento também, existe a possibilidade de pequenos sangramentos, então às vezes você vai urinar, percebe ali no papel ou então no próprio vaso sanitário algumas raias de sangue, mas esses pequenos sangramentos eles são tolerados por nós médicos. Agora, claro, se você venha a ter um sangramento muito intenso ou dificuldade para urinar, retenção urinária, obviamente isso aí não é esperado e você tem que comunicar imediatamente. E a última complicação é nos casos em que o catéter pode evoluir com uma infecção urinária, ou então às vezes o paciente já estava com uma infecção urinária, né, estava bloqueado, essas bactérias estavam bloqueadas no rim e a gente desobstrui. Só que ao mesmo tempo que você melhora ali, por conta da desobstrução que o catéter faz, você drena esse pus, né, essa urina com pus, mas ao mesmo tempo a bactéria usa o catéter como lugar para ela grudar, que é o que a gente chama de biofilme. Então o catéter ele pode também ser a fonte, né, onde a bactéria vai se ancorar e vai grudar ali. Então às vezes o próprio catéter é o que está perpetuando a infecção urinária. Às vezes acontece isso, em especial no paciente oncológico, né? Então, às vezes ele tem uma obstrução do ureter, você vai lá e desobstrui, põe o duplo J. E aí, menos de um mês depois, ele volta para o hospital com uma nova infecção urinária. Fala, mas não estava com catéter? Então, às vezes a bactéria ficou resistente ali. Então, a gente tem que levar o paciente de novo para o centro cirúrgico, troca por um catéter novo. Às vezes esse intervalo entre a troca pode ser bem mais curto, né, Fernanda? E aí tem alguns casos que a gente deixa até um antibiótico mais prolongado, que é chamado preventivo, profilático, aí, porque já sabe que o catéter vai ficar mais tempo no corpo que o normal, né? Então pode ser que tenha esse benefício de fazer uma profilaxia com antibióticos, se aconteceu muitas vezes de infectar. Próxima pergunta, antes da retirada. Nossa, a retirada ficou por último, acho que era a mais aguardada de todas. Quanto tempo precisa usar o catéter? Curto prazo, médio prazo, longo prazo? Bom, a Fernanda já colocou aqui pra gente alguma coisa. O que é considerado curto prazo, Fernanda? Geralmente esses catéteres que ficam com o fio para fora são de curto prazo. Eles estão com fio justamente porque são programados para retirar rápido, né? A retirada vai depender do que o seu urologista falou e varia de 3, 5, 7 dias aí, depende do retorno que ele te programou. Então é para ser curto. Médio prazo, a gente está falando aí de um catéter que vai ficar até 3 meses, tá? Então imagina numa situação que você fez, às vezes, uma cirurgia reconstrutiva, tirou um pedacinho do ureter, reconstruiu, tratou uma endometriose que estava no ureter, teve que reconstruir, teve que reimplantar o ureter numa outra parte da bexiga. Então isso é o que a gente chama de catéter de médio prazo, então ele fica até 4 meses. E o catéter de longo prazo são marcas especiais, então a gente não usa esses catéteres na rotina e eles podem, como a doutora Fernanda também já falou, ficar no organismo do paciente por até 8 meses a 1 ano. E aí necessariamente o paciente tem que fazer também o uso de um antibiótico preventivo, que a gente chama de profilático, tá? E no meio desse acompanhamento, especialmente para o catéter de longo prazo, nós urologistas sempre vamos repetir exames. Para quê? Para ficar monitorando duas coisas. Se o paciente vai ter a formação de calcificação no catéter, porque aí a gente não pode deixar perceber que o catéter está calcificando, você tem que tirar e já trocar, ou se o paciente vai desenvolver um quadro de infecção urinária no meio do caminho. Então, basicamente, esses são os 3 propósitos. E por último, não menos importante, talvez o mais importante e o que aterroriza mais as pessoas é como o catéter duplo J é retirado. Então, a gente já deixou claro que são 2 formas de retirar o catéter duplo J. Um, que é esse aqui, vamos recapitular para você. Então, que é o catéter duplo J com o fiozinho de nylon, então ele é retirado como se fosse as mulheres vão saber, um OB, como se fosse um absorvente. Simplesmente a gente traciona e o paciente sente que como se estivesse urinando o catéter. Então basicamente é isso, é feito no consultório, basicamente com uma xilocaína local, né? E o paciente simplesmente, a gente fala, vai urinar o catéter. A gente só traciona um pouco e ele vai para casa normalmente. Agora existem outras formas, né, Fernanda, de retirar o catéter duplo J. Você quer comentar para os que não têm o fio? Quando o catéter fica interno, né, a gente tira através de um aparelho que entra na bexiga, pega a pontinha dele e puxa, né, que é uma chamada cistoscopia, que é o aparelhinho que entra na bexiga e tira o catéter, né. E aí tem algumas maneiras de tirar. A maioria das vezes a gente tira com anestesia, porque é um aparelho que incomoda o canal, né. A mulher tem a uretra curtinha, mas também incomoda, o homem nem se fala. Então, geralmente, na maioria das vezes, né, salvo algumas exceções do SUS, que a gente sabe que tem algumas limitações ou restrições, são retirados com anestesia. Quando você fala anestesia, anestesia local e sedação.
Anestesia e sedação, né? Porque quando a gente fala com anestesia, às vezes o paciente fala, poxa, doutor, mas eu tirei, eu estava acordado. É isso que a doutora Fernanda está falando. Geralmente, em serviços que têm acesso a um anestesista ali disponível, né? Porque aí são 2 médicos, o seu urologista mais o anestesista. Quando isso está disponível, em alguns serviços do SUS é assim, a gente não está dizendo que sempre no SUS é tirado dessa forma, né? Mas, se possível, o ideal é que seja com o paciente dormindo. Uma sedação leve, igual para fazer uma endoscopia, né? Então entra com essa microcâmera, a gente acha o catéter lá e simplesmente puxa. Mas não é que é errado tirar o catéter com o paciente acordado. Mas obviamente é muito mais confortável e a gente só faz assim com a sedação, né, Fernanda? Com sedação. É tipo uma endoscopia mesmo. Você dorme rapidamente, a gente entrou e tirou. Então é um procedimento rápido. O que demora mais, na verdade, é a internação e o trâmite hospitalar do que, de fato, o procedimento em si. Mas não precisa dormir no hospital, certo? É um procedimento rápido, igual uma endoscopia. Igual uma endoscopia, um hospital dia, né? Vem, interna e vai embora. Tá. E dá para trabalhar... Bom, se o paciente recebeu sedação, a gente nunca recomenda que você receba uma sedação e vá dirigindo. Então, depois. Então, a gente sempre fala para 12 horas sem dirigir, nem operar máquinas pesadas. Agora, se o seu trabalho for mais intelectual, dá até para trabalhar no mesmo dia, né, Fernanda? Tira de manhã, à tarde está trabalhando, se for o caso. Ou tira o dia inteiro de folga, que seria o ideal, né? Ou eventualmente trabalhe à noite de casa ou de um lugar que você não dirija, né? Usa carro de aplicativo, até para ir embora do hospital, use aplicativo, né? Ou de preferência vai com acompanhante. Vai com acompanhante, exatamente. E no dia seguinte você já pode voltar normalmente. Então é isso que a gente chama de preparação, o jejum. Se você for fazer com anestesia, com sedação, o hospital sempre vai pedir um jejum. Caso eles planejem retirar o catéter só com anestesia local, não precisa de jejum, não precisa raspar os pelos da região genital, não precisa fazer preparo intestinal e você vai receber provavelmente uma dose de antibióticos antes do procedimento e também depois. A anestesia local ela é feita com xilocaína, a gente não usa agulhas, então não vai ter nenhum tipo de injeção na sua uretra, tá? É um gel, parece um tubinho de pasta de dente com xilocaína, geleia, então a gente aplica ali, mas não há necessidade de você tomar nenhuma injeção local, tá? E o procedimento começa quando você já estiver dormindo, que é a cistoscopia, que é a endoscopia da bexiga. Depois você se alimenta no hospital e vai para casa, certo? Bom, Fernanda, passou rápido, voou, chegamos aqui ao final. Para você que chegou até aqui, meu muito obrigado, e eu quero, antes de me despedir, deixar aqui o contato da doutora Fernanda e, claro, as considerações finais. Fernanda, quais são suas mensagens e considerações finais aí e depois o seu contato para quem quiser te achar? Esse vídeo a gente fez no intuito aí de ajudar nas orientações para quem já passou por um problema, não entendeu muito bem o que aconteceu, está desorientado, está precisando de orientações, não teve acesso ao seu médico. Então, no sentido de ajudar, de conscientizar, de passar um pouco de informação sobre esse catéter, tem muita dúvida dele. Então, foi para esclarecer e, eventualmente, se você tiver alguma cólica renal, você vai ver muito urologista em pronto-socorro tentando te explicar naquela correria, você nem conhece a pessoa, e aí ele quer te convencer do catéter. Então, é importante saber que isso existe, isso é nossa rotina, dia a dia. Infelizmente, é necessário. Então, acho legal a gente falar sobre isso, porque é um problema extremamente comum de pronto-socorro. Muita dúvida. E você que quer saber um pouco mais sobre o trabalho da doutora Fernanda Orellana, você também pode acessar o nosso site, que é o www.iurooncologia.com.br, ou então achá-la aqui através das redes sociais, @Orellana com 2 L's, tá? E _urologia. Tem algum site, Fernanda? Eu sei que você também tem seu consultório privado, né? Temos lá nosso consultório. Sinal de fumaça. Pode agora, é a hora do seu... O consultório fica aqui em São Paulo também, fica na Bela Sintra, chama Vertus Clínica. Tem todas as informações no Instagram, quem quiser ir lá conhecer. Perfeito, pessoal. E para você que também chegou até aqui ao final, eu sou Bruno Benigno, parceiro e sócio aqui da doutora Fernanda, sou também urologista como ela, um dos membros aqui do Instituto de Urologia, e também, caso você queira saber um pouco mais sobre o meu trabalho, basta acessar o @dr de doutor, tracinho embaixo, e o meu sobrenome, Benigno, ou então digita no Google doutora Fernanda Orellana, ou então doutor Bruno Benigno. Nós somos bem encontráveis aí, basta entrar em contato através do nosso site, tá bom? Não esquece de deixar aqui embaixo
seus comentários, isso ajuda. Deixa a experiência, né? As pessoas podiam relatar se verdade. foi boa, se foi ruim, se deu certo, se não deu, se perdeu o catéter. Exatamente. Comenta aqui pra gente saber como é que é nos cuidados. E que grupo que você tá também, né? Se você é uma pessoa que tolerou muito bem o catéter, mais ou menos, ou se você achou muito terrível. Ruim. Então coloca aí embaixo, vai ser um prazer ver o que vocês vão comentar. E também mandem ideias para que a gente possa gravar novos vídeos, novos temas que sejam relevantes para vocês aí que nos assistem. Então, mais uma vez, pessoal, o meu muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau.